Eu gosto muito de uma frase, eu falo muito em consultório essa frase. O problema não é ter problema, mas é como você vai lidar com o seu problema. E dessa forma nós vamos poder hoje viver aqui várias mulheres nas suas particularidades, onde cada uma vão falar de algumas frases, o que significa. E nós gostaríamos que você também começasse a pensar o que essa frase significa para você. Como que você vive e viverá essa frase na sua vida? Cada uma de nós temos uma experiência. Então, cada um, às vezes, vai ter uma forma diferente de viver, de expressar essa frase. Por isso, nós amamos estar aqui entre elas, né? Para cada uma falar. E você pense também um pouco na sua. Amém? Podemos começar? A alegria de quem anda com Deus não termina quando a festa acaba. E aí, Carla Mazzoni? Boa tarde, queridas, a paz do Senhor. Quando a Cibele me convidou, né, para conversar um pouquinho sobre essa frase com vocês, ela veio a calhar pela minha experiência de vida e uma situação específica, né, que eu vivi há cerca de 1 ano e meio atrás, mas comentar sobre essa frase, depois da Rosana ter nos falado aqui na primeira mensagem, né, eu vou apenas complementar aquilo que ela disse. Do ponto de vista do mundo, a alegria, ela é um estado de euforia constante, é um estado de satisfação e de prazer incomensurável, né? É assim que o mundo entende a alegria. E essa alegria, ela está ligada a circunstâncias e a coisas, né? A situações específicas. Então, eu passei no vestibular, eu consegui um emprego, eu comprei um carro novo, a minha casa nova, uma viagem. São situações, são lícitas, que nos dão um estado de alegria e de euforia. Mas não é essa a alegria, não é isso? De quem anda com Deus, né? A alegria de quem anda com Deus vai além dessa alegria circunstancial. E para a gente entender um pouquinho dessa alegria, a gente tem que ir no conceito dessa alegria. Aonde está escrito na Bíblia sobre a alegria? O que a Bíblia fala sobre a alegria? A alegria é fruto do Espírito. E se é fruto do Espírito, ela é uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Não é isso? Ela não está ligada às circunstâncias, mas ela está ligada à ação que o Espírito Santo tem em nós. E essa alegria, ela não está apenas num sorriso no rosto, ela não está numa euforia, mas ela é uma atitude interior de confiança e de esperança de que o eu sou está conosco. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece, Ele é quem é o dono da nossa vida. Por isso, o cristão, a mulher cristã, ela passa por dores, ela passa por lutas, ela chora, ela se entristece, mas ela não perde essa alegria genuína. Por que ela não perde essa alegria? Porque ela não perde a esperança, porque ela não perde essa intimidade com Deus e essa confiança de que Ele é Senhor, de que Ele cuida de você, apesar de todas as circunstâncias. E apesar da gente não entender o porquê das coisas acontecerem na nossa vida. Eu quero dar um testemunho específico aqui, né, de uma situação como essa. Há 1 ano e meio atrás, eu perdi o meu marido, num domingo, Dia dos Pais. Morte súbita. E eu fiquei atônita, mas eu fui consolada de uma forma sobrenatural. As pessoas que me conhecem mais de perto sabem e me perguntavam: como você teve forças
A minha força, ela vem do Senhor, porque é Ele que me capacita. E a minha alegria, embora eu estivesse entristecida, embora, como disse a Rosana hoje, eu chore até hoje de saudades do meu marido, né? Eu sinto falta do meu marido, isso não mudou não, porque a falta continua. Há momentos que eu choro, há momentos que eu me entristeço de lembrar determinadas coisas que eu gostaria de estar vivendo com ele e não conhecer o nosso netinho, que nasceu 20 dias depois que ele faleceu. Mas eu me alegro em saber que, apesar disso tudo, o meu Deus, o Deus maior, esse Deus que é maravilhoso, que me sustenta, Ele tem um plano para a minha vida. E Ele não me desampara, sabe? Então, acho que isso é extremamente importante. E eu queria deixar aqui para vocês uma palavra, né, que está lá no Salmo 16:11, que na presença do Senhor há sempre alegria, independentemente das circunstâncias. E a palavra de Paulo aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, é dessa alegria que eu estou falando, não é isso? A gente chora, a gente se entristece, a gente fica abatido, mas nós não somos desamparados, não é isso? Nós ficamos atribulados, mas nós não ficamos, não é isso? Desamparados, porque Deus é o nosso amparo. E por isso vem a frase que está ligada lá a Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque a alegria do Senhor é essa atitude interior de confiança, de esperança e de certeza de que o eu sou cuida de nós e está no controle da nossa vida. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força sempre. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, mais uma frase? Próxima frase. Isso. As palavras chamam a sua atenção, Senhor, mas as nossas atitudes atraem sua presença. E é isso mesmo, né, gente? Boa tarde, eu sou a Cláudia. E as nossas palavras, o nosso clamor, né, ele atrai a presença de Deus, né? Ele ouve a nossa oração, ele ouve as nossas petições, né? E o que nós temos é o nosso relacionamento, tanto vertical quanto horizontal. Esse relacionamento vertical é o nosso tempo de momento a sós mesmo com Deus, é o nosso tempo de jejum, de ir mesmo para o joelho, de clamar, de pedir a Deus, né? É esse relacionamento vertical. E o nosso relacionamento horizontal, a partir do momento que nós estamos cheios da presença de Deus, que nós temos esse relacionamento, nós vamos desenvolver isso em todas as áreas de atuação que nós estamos. Seja no trabalho, né? Seja na faculdade, aquelas que estão em casa cuidando dos filhos, com os vizinhos, com as outras mães dos colegas, né? Algumas aqui estão nessa fase. E então, sim, as nossas atitudes, né? As nossas atitudes, elas virão a partir do momento do nosso relacionamento com Deus. Porque eu só posso oferecer para o outro aquilo que eu tenho, né? Eu não tenho como dar para o outro aquilo que eu não possuo. E o dar aí é a presença de Deus, é dar a salvação mesmo, falar do amor de Deus para todas. E é isso. Claudinha, interessante é que as atitudes atraem a presença de Deus. As atitudes têm a ver com obediência também. E muitas vezes a gente está num ambiente delicioso, um ambiente de adoração, a gente está, de certa forma, protegido aqui dentro das paredes, mas ali fora o Senhor espera que a gente tenha atitude, que a gente obedeça a Ele. Quem obedece é quem crê. E a gente só crê quando a gente clama e tem relacionamento com Ele. Amém. Amém. Aleluia. Vamos lá na próxima. Próxima. Próxima frase. A vontade de Deus nunca irá levá-la aonde a graça não possa protegê-la.
Poli Bretas, vamos lá, Poli, dividir. Boa tarde, amadas do Senhor. É uma alegria, né, estar aqui nesse momento, cumprindo a vontade do Senhor, né? Eu queria compartilhar, quando a Cibele me convidou, né, na hora eu aceitei, mas não saberia, né, 2 dias após o convite dela, nessa semana do falecimento do meu pai, há 3 dias. E ela me perguntou depois, você vai mesmo? Você tem certeza? Eu falei, eu preciso de ir. O Senhor falou comigo, vai. Porque, assim como Jó passou no sofrimento e na dor, ele adorou ao Senhor. Então, se eu estou aqui nesse momento, eu queria dizer para vocês que eu estou numa atitude de adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nos ama. E Ele tem me ensinado, ontem, no momento de choro profundo, eu comecei a suar muito, e o meu suor era como se fossem as lágrimas do meu coração que escorriam. E o Senhor falou comigo que, em meio à dor, Ele vai abrir possibilidades e profundidade de transformação nele. Então, eu não sei qual é a sua circunstância hoje, mas eu queria dizer que, em meio a nossas circunstâncias, o Senhor vai abrir possibilidades para sermos transformadas nele. E eu escolhi essa tarde para dizer sobre a graça. E essa graça é uma graça capacitadora. É ela que me fez sentar aqui, amém? E eu queria dizer para vocês que esse mesmo Espírito Santo que está aqui dentro de mim agora, me sustentando, ele está dentro de você. Esse Espírito Santo capaz de fazer infinitamente mais. Então, eu queria encorajar vocês a entender e dizer e confiar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e ela é capacitadora, que nós precisamos lançar fora tudo aquilo que tem nos impedido de chegar à presença do Senhor. Eu não sei o que tem te impedido de chegar próximo a Ele, mas eu queria hoje, deixar isso no seu coração. Largue tudo aquilo que está te impedindo de viver a vontade do Senhor, porque aqui nessa frase diz que Ele vai o quê? Nos proteger. Onde o Senhor vai te enviar, onde Ele vai te colocar, é no seu casamento, é na sua casa, no seu trabalho. Ele vai proteger você e te capacitar para poder vencer. E por final, eu queria dizer que eu acredito hoje de manhã, mais cedo, Deus falou muito comigo sobre águas profundas. Ele está me levando em meio à dor a águas profundas nele. E águas profundas não tem a ver com as nossas circunstâncias, tem a ver com a nossa confiança. Então, amadas, o Senhor nos chama para confiar nele. Amém? Eu queria mesmo dizer que sejamos fortes e corajosas, porque Ele é Deus Emanuel. Não corajosas em nós, porque nós não podemos, por mim não estaria aqui. Mas o Senhor, Ele nos faz fortes e corajosos nele. Tiago 1,12, para finalizar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, eu queria dizer para vocês, nós não somos deste mundo, amém? Nós não somos, nós somos escolhidas, nós somos mesmo sacerdotes do Rei. Então, perseverem que nós vamos receber a coroa que já está preparada. Amém. Amém, gente. Eu falo para vocês que eu conheço a vida da Poliana muito de perto. Nós duas caminhamos muito juntas. E eu, naquele momento de dor ali na quarta-feira, naquele velório, eu falo para vocês que eu olhei e falei, testificou tudo aquilo que eu já tinha certeza, a intimidade dela com Deus. Somente a intimidade e a vida que ela vive com Deus daria aquela força naquele momento. Não foi uma morte simples, foi algo trágico. E Deus realmente estava ali. E ela pôde, em meio àquela dor, ela se tornou aquele velório um evangelismo. E todos ali puderam escutar a palavra de Deus.
e realmente escutar a grandeza do Senhor. Então, a Poliana realmente, para mim, é um exemplo vivo de uma vida de intimidade, de entrega, aquela que sabe usufruir da graça de Deus. Amém? Próxima. O problema não é ter problema. Eu vou pular essa, gente. É porque é surprise. Jesus me fez diferente. Hoje tenho que fazer diferença nessa nação. A linda e loira vai responder. Tem que convidar uma jovem para falar isso. Bom, gente, meu nome é Marcela, boa noite. Boa tarde, eu sou filha da Cibele, que está aqui presente. Ela, quando me falou sobre essa frase, eu lembrei de uma frase que, na verdade, ela sempre falou desde criança, que é, não seja influenciada, mas influencie. Eu e minha irmã, Paula, que deve estar por aí, sabemos que a gente escutou essa frase só umas 300 vezes ao mês. Toda vez que a gente ia sair de casa, ela falava isso. Toda vez que a gente mudou muito de cidade, então, toda vez que mudávamos de cidade, minha mãe falava isso no primeiro dia de aula. Nós sempre fomos muito bem ensinadas em casa sobre os princípios de Jesus. Então, eu não sei quem converteu aqui mais nova ou quem tem a minha idade, eu tenho 23 anos. Eu não sei quem converteu mais nova, mas a gente passa pelo colégio, faculdade, muitas tentações. Né? A gente acaba se comparando muito com o outro. Então, tentações tais como bebidas, namoros, entre outras coisas, né? E que muitas vezes você é diferente do grupo e você às vezes é julgada. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, eu morava no Rio e as meninas ficavam assim, quem já beijou na boca, aquela coisa assim, bem de criança mesmo. E eu lembro que eu falei que não. Eu lembro desse dia que todo mundo apontou para mim, como assim você tem 12 anos, você nunca teve um relacionamento e tudo mais? Eu sempre fui a diferente do grupo, não me vangloriando de maneira alguma, né? Mas porque eu sempre tive na minha mente que a gente deveria obedecer a Jesus, independente de qualquer outra coisa. Né? Então, não tem como falar de ser diferença sem falar de pecado. Né? Você tem que dizer não ao pecado para ser diferente nesse mundo. Infelizmente, nós vemos o carnaval, aí é um bom exemplo recente, sobre o quanto há de pecado, aonde as pessoas podem chegar. Né? Que tipo de depravação que não só a mulher, mas até mesmo o homem chega. E para você ser diferença, você tem que dizer não para essas coisas. E no mundo, as pessoas acreditam que nós, cristãs, ou cristãos no geral, quando dizemos não para esse pecado, nós estamos perdendo prazeres. Mas a gente sabe que o nosso prazer está em Jesus Cristo. Então, é muito importante ser diferente. Eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, e eu me lembro muito bem quando eu fiz intercâmbio. Eu fui para a Itália na época, e eu morava com duas meninas, né, que não eram cristãs. E chegava sexta-feira à noite, eu lembro, era clássico. Sexta-feira à noite era o dia de fazer, desculpe minhas palavras jovens, assim, mas fazer o prézinho antes de sair para a balada e ficar com vários homens, né, ou às vezes com um só. O Tinder era o melhor amigo delas. Então, o Tinder é um aplicativo, para quem não sabe, de relacionamento. E eu sempre dizia não para essas coisas. Eu nunca fui nos eventos. Se fosse um aniversário, eu até ia, mas eu sempre disse não. E uma das meninas, ela ficava um pouco incomodada comigo, porque eu sentia que ela tinha vontade de dizer não para essas coisas, que nem ela mesma se sentia à vontade. E ela ficava, como é que você consegue? Mas como assim como é que você lida com isso? Na verdade, o segredo de ser diferente não é pela nossa força, mas é pelo Espírito Santo que habita em nós. A gente só consegue ser irrepreensível contra o pecado, né, e diferente, e realmente um verdadeiro cristão, porque cristão significa pequeno Cristo. A gente só consegue ser um pequeno Cristo aqui na terra se a gente fechar a porta do nosso quarto, igual Jesus disse, orar, se entregar, falar para Ele as nossas tentações, dizer que, né, pedir a Ele força,
pedir para o Espírito Santo que ele nos dê domínio próprio e seguir realmente de mãos dadas com Jesus. Esse é o segredo, né? Amém. Isso. Hoje pela manhã, quando a Rosana estava falando da criação de filhos, eu lembrei muito das minhas filhas, né? Graças a Deus, assim, o que nós fizemos, assim, o quanto nós oramos, o quanto nós clamamos pela vida delas. E quando a Marcela foi fazer intercâmbio, eu e o Eduardo, realmente ficamos ali com o coração na mão, e um dia nós dois conversando, nós falamos assim, agora vai ser a prova da educação cristã. Este é o momento onde ela vai estar longe dos nossos olhos, mas os olhos do Senhor vai estar sempre sobre ela. E nós podemos glorificar a Deus pelo tempo que ela viveu ali. Aonde eu estive ali um tempo com ela, e eu via, e depois o pastor da igreja que ela ajudou a implantar o DNA na igreja, falava para a gente, aonde a turma do mundo virava para a direita, ela virava para a esquerda. E ali ela pôde realmente ser diferente. E marcar e não ter vergonha do Deus que ela serve. Não ter vergonha de ser a escolhida do Senhor. Não ter vergonha de dizer que Deus é único na vida dela. Amém? Glória a Deus. E para mim também, que estou aqui no meio do caminho, né, com filhos pequenos, é uma inspiração, com certeza. A gente tem muitas mulheres nessa situação. É uma inspiração, é uma situação desafiadora para que a gente viva em cima dessa direção, profetizando sobre os filhos, crendo que aquela semente lançada irá frutificar. Veja a Ana, a Ju, são meus exemplos, porque eu falo, se deu certo com elas, vai dar certo comigo. Um dia eu falei com a Ju, antigamente não tinha isso. Ela está assim, Deus é o mesmo ontem e hoje. Acabou. Essa é a Ju, gente, de Amazônia. Aí na hora eu falei assim, amém, Deus é o mesmo ontem e hoje. Foi fiel sobre a vida delas e será fiel nas nossas vidas se nós profetizarmos e crermos que a palavra do Senhor não volta vazia. Amém? Próxima pergunta. Próxima. O fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristã, mas o fato de ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. E aí, Marlise? Boa tarde, graça e paz. É cada frase, né, gente? Vamos combinar, né? Inspiradoras mesmo. Mas a doutora Rosana hoje de manhã falou muito claramente, né? Não tem como você ter um encontro genuíno com Deus e não ser transformada. Né? Então, na minha vida, né, encontrei com Jesus muito cedo, 19 anos, numa fase completamente terrível, né, de muita mistura, né, assim, muito mundo, muito tudo, só que em busca de algo maior. Então, quando eu fui transformada, quando eu encontrei com Jesus, que eu falei, é isso que eu quero, eu me agarrei a isso, a minha vida mudou completamente. A minha mãe ficava desesperada porque eu chegava em casa chorando muito. Chorei meses dentro da igreja. E foi tão lindo o que o Senhor fez, porque logo de cara, assim, quando eu entrei na igreja, falavam a respeito do dízimo. E eu falei com ele, mas o que é o dízimo? Eu quero dizimar. E aí o pastor me explicou que era o dízimo. No meu primeiro dízimo, na segunda-feira, eu fui mandada embora. Né? Então, assim, são coisas que o Senhor preparou para que eu tivesse um tempo integral de transformação, de ser uma mulher diferente. Né? Então, passei alguns meses desempregada e esses meses dentro da igreja. E assim a nossa vida, né? A nossa caminhada não é só quando você encontra com Deus, porque você vai continuar, a palavra diz, você vai continuar tendo aflições, você vai continuar tendo lutas, você vai continuar errando, né? A gente às vezes erra muito durante a caminhada, e o nosso Deus não é o Deus acusador, né? Pelo contrário, nosso Deus é um Deus perdoador, um Deus que olha para frente. O Senhor não olha o seu passado, mesmo que o seu passado esteja hoje de manhã, mesmo que você tenha cometido um grande erro hoje de manhã, o Senhor não está olhando. Quem vai ficar te ferindo, te acusando, te mostrando essa carta é o diabo. Né? Então, o nosso Deus é um Deus que olha para frente, Ele é um Deus de futuro, e um Deus que já escreveu o seu script de vida. Né? A doutora Rosana falou hoje, a gente tem que estar ali de mão dada, para saber o que Ele quer para nós.
né? Então, a gente às vezes está vivendo uma vida tão medíocre, porque o nosso pé está na lama mesmo, e a gente gosta, né? Por incrível que pareça, a nossa carne, ela adora a sujeira, adora a imundície, e o nosso Deus é um Deus tão lindo, de uma vida tão, né, assim, gloriosa para nós, né? De tudo de bom, e a gente, às vezes, por conta do nosso erro, né? Isso é um histórico meu, muito pessoal, né? Então, assim, eu tive uma experiência com Deus de 1 ano e meio para cá, muito forte, de uma outra transformação de mente, na minha mente. E o auto-perdoar, você se deixar com que Deus trate com você, às vezes é muito difícil. Às vezes você comete erros que as pessoas já até perdoaram e tudo, mas você não se perdoa. Você fica se acusando, o diabo fica te acusando das coisas, né, e tirando o que Deus tem para você. Então, assim, o trabalhar do auto-perdão, e aí a Marcela comentou a respeito de você confessar as suas tentações, confessar os seus pecados, isso para mim foi fundamental. Anos de vida cristã, jamais, né, 17, 18 anos de vida cristã, sempre me ensinaram, confesse sua tentação, porque se não for a tentação, você vai ter que confessar o pecado, né? E eu escutava isso, aprendia sobre isso e não praticava isso, até chegar um momento da minha vida em que eu precisei abrir várias coisas já erradas que estava fazendo, né? E aí vem o trabalhar de Deus na nossa vida, dizendo, ok, você fez, você errou, mas você está limpa, perdoada, e você vai prosseguir, porque eu tenho coisas maiores para você, né? Então, a importância de você também confessar, de você ter alguém ao seu lado para caminhar junto, né? Não é para qualquer pessoa, nem nada, mas você ter amigas, você ter pastoras, você ter o seu marido, um amigo que você possa falar, estou fraquejando, estou pensando, né? Que as atitudes do pecado, a palavra diz, né? Se o teu olho peca, arranque-o, né? Se a sua mão peca, arranque. Então, e ainda diz, né, que a gente tem que se matar todos os dias, matar a nossa carne todos os dias, né? Então, você trabalhar com isso e dizer, Senhor, eu estou pensando mal, eu estou maquinando mal, é confessar desde aí, desde o pensamento, fazer ser diferente. Então, somos testemunhas de Cristo aqui, né? Temos que ser exemplos para as outras pessoas. Então, essa frase, de fato, ser cristã me torna um tipo diferente de mulher, é com toda certeza. Né? É no seu vestuário, é no seu linguajar, no seu tratar com as pessoas, tudo. Então, não tem área nenhuma, né? Área nenhuma que não fique sem Cristo estar presente. Amém. Verdade. Muito bem. Próxima frase. Nós temos que realmente deixar a nossa marca, né, gente? Agora que saiu o barulho depois. A gente chama roleta, a gente entendeu agora. Eu sempre gosto, voltando só naquela outra frase, não precisa voltar, mas uma coisa que eu acho muito interessante, eu sempre pergunto para algumas mulheres que eu converso, eu falei, você tem deixado a sua marca? Que tipo de marca você tem deixado? Você tem deixado uma marca que as pessoas vão almejar ser você, um espelho? Você tem deixado marcas que vão gerar dúvidas no coração das pessoas quanto ao temor a Deus? Que tipo de marca você tem deixado? Para sua vizinha, para a pessoa que trabalha com você, na sua casa? Que tipo de marca você tem deixado nessa geração, nesse mundo? Né? Então, você pode ser uma mulher cristã, mas você tem que se tornar realmente muito diferente, para ser aquela mulher cristã que deixa aquela marca, aquele legado de uma mulher que Deus um dia diz para você, que você se compara às mais finas joias. Amém? Que adorar a Deus não seja um momento, mas seja a sua rotina, sem dúvida. Que adorar a Deus seja um estilo de vida, que nós possamos engrandecer o Senhor diariamente, 24 horas, a gente possa chamá-lo de majestoso, de belo, de lindo. Senhor, Tu és aquele que merece toda a minha adoração, mas essa é uma afirmação que vem do meu coração. Essa frase tem feito sentido na sua vida?
E Deus um dia me deu um raciocínio que talvez te abençoe hoje, que é o seguinte: Deus, Ele nos dá dicas na Bíblia, né? Na verdade, a Bíblia nos mostra que Ele é um Deus revelado. Lá fala que Paulo e Silas, enquanto adoravam na cadeia, as algemas deles caíram. Enquanto eles estavam adorando, pessoas foram libertas. E Deus é tão generoso que é como se Ele ensinasse o caminho e ficasse torcendo para que eu e você entendêssemos que é aquele caminho. Deus não é pai? A gente não canta? A gente não canta? Cantei errado, mas é o bom pai. Bom pai, porque Ele é pai. Ele é tão revelado que Ele quer que a gente entenda Ele como nós, muitas vezes, entendemos um pai e uma mãe. Nós não fazemos isso, a gente desenha para o filho, só que em determinados momentos a gente não tem como proibir um filho de fazer isso ou aquilo, mas a gente desenha, a gente explica e a gente fica na torcida para aquele filho escolher a coisa certa. E o Senhor deixa para nós na Bíblia provas de que se nós nos tornarmos adoradores, cadeias vão cair nas nossas vidas. Isso não é mentira, é real. Nós precisamos ter uma vivência com esse poder da Bíblia. Mais uma prova do amor de Deus. A Bíblia fala que a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora. Olha para você ver que mágico isso. Eu não posso falar que a palavra de Deus é mágica, mas olha que sobrenatural, olha que poder. Então quer dizer que nem se for por inteligência, nós precisamos escolher a adoração como estilo de vida. Porque se eu vou parecer mais com Ele, eu tenho que ser inteligente para fazer essa escolha. Eu preciso escolher adorar a Deus. Eu preciso ser a pessoa mais foguenta da igreja, porque é uma questão de inteligência espiritual. É uma questão de que eu vou acertar o caminho. Porque vamos falar a verdade, viver a palavra de Deus não é fácil para o homem natural. Nós precisamos assumir um lugar sobrenatural, um lugar onde Deus fala que funciona. E vai funcionar se eu e você começarmos a levarmos a adoração de uma maneira intencional. Falar assim: hoje eu vou adorar porque o meu coração, que não é perdoador, vai se tornar mais perdoador. Hoje eu vou adorar porque a doença que eu tenho vai sair, porque ele é saudável, eu vou me tornar como ele. Está entendendo que é intencional? E eu vou caminhando nessa intencionalidade. Sabe onde eu vou chegar? Numa intimidade. Eu vou chegar no verdadeiro empoderamento da mulher. Isso sim é ser uma mulher empoderada. E se a gente pensar o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. Quando Deus falou, haja luz, houve. Quando Deus falou que o mar chega até aqui em Jó, Ele fala isso. Gente, até hoje o mar está lá segurando. O mar está lá determinado pela palavra de Deus. A gente precisa de raciocinar que o mesmo Deus que segura a estrela lá no céu, que a gente não tem assim recebido estrela lá na cabeça, é o mesmo Deus que fala para mim e para você: adore a mim que você será transformado. Adore a mim que a sua cadeia vai cair. Claro que eu sou apaixonada com esse tema, mas eu sou apaixonada por quê? Porque há muitos anos eu recebi muitas ministrações, já recebi muito desse altar, dessa igreja, já tive momentos de intimidade com o Senhor, e a Bíblia fala que é de glória em glória que somos. Por que nós não vamos todo dia experimentar uma glória? É uma questão de inteligência. Então, que adorar a Deus, não vou parar de falar nesse assunto, você sabe, adorar a Deus seja o nosso estilo de vida, uma escolha de todo dia. Eu lembrei de uma coisa, Paulo, uma vez uma pessoa me perguntou, ela era recém-convertida, e ela perguntou assim: vocês falam tanto adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus é só quem louva, quem fica cantando, adoração significa só isso? Eu posso adorar a Deus de outra forma, porque eu não sei cantar? Aí ela falou isso para mim. Eu falei: não, querida, você adora a Deus com as suas atitudes. Você adora a Deus sendo uma boa esposa. Você adora a Deus sendo uma boa mãe. Você adora a Deus sendo uma mulher de Deus. Você adora a Deus sendo uma serva. Você adora a Deus com as suas atitudes. Você adora a Deus sendo uma boa profissional, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa de hábitos saudáveis, de princípios e valores findados na presença do Senhor. Isso é adorar a Deus, né? E foi muito rico isso. Vamos lá. Olha, mesmo disse, né? Que está aqui em adoração ao Senhor. Próxima frase. O que é viver a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, né? A gente conhece essa música, né? Eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então, boa tarde, eu sou a Graziela.
escuto essa frase, me lembra muito de um conformismo, né? E acho que desde que eu me converti, eu luto muito contra essa tendência de ficar no status quo, né? A palavra de Deus nos fala que Ele lança luz sobre as nossas trevas, e se a gente permitir, a gente vai viver de glória em glória. Então, essa frase é a antítese do cristão, né? Eu não posso me escudar, eu não posso me esconder atrás do meu mau comportamento, né? Talvez em função de eu ter sido criada daquela forma, dos meus pais repetirem tais práticas, eu acho natural agir daquela maneira. Mas o Senhor nos incita a viver de glória em glória. Se nós permitirmos que o Espírito Santo se mova em nós, e nós compreendermos que Ele quer, sim, fazer com que nós sejamos a cada dia melhores, Ele nos aceita, Ele nos ama exatamente como nós somos, mas Ele não quer que nós permaneçamos como estamos, né? Ele quer, sim, que a gente vá evoluindo, né? Como os seres vivos, né? Naturalmente, eles evoluem, eles crescem, né? Eles se desenvolvem, e assim também deve ser conosco. E muitas vezes, como cristãos, a gente não rouba, não mente, né, não calunia, e aí a gente fica achando que já está vivendo em santidade, né? Mas muitos comportamentos, temperamentos devem ser renunciados para que, de fato, a gente não viva dessa forma. E eu comecei a refletir sobre a minha vida e pensar assim, sobre o primeiro testemunho que eu tive nesse sentido, que foi em relação à falta de paciência. Eu, extremamente impaciente, e comecei a orar, né, querer prosseguir em conhecer a palavra de Deus, e me deparei lá com Gálatas 5, frutos do Espírito, que várias já falaram aqui. E quando eu comecei a ler sobre os frutos do Espírito, eu percebi que a longanimidade era um valor para o Senhor Jesus. Eu falei, meu Deus, eu sou totalmente desprovida disso. As coisas para mim são aqui e agora. E se não for assim, tem que ser assim, né? E aí eu comecei a orar, porque eu acreditei muito na palavra de Deus. Eu acho que a gente precisa crer na palavra de Deus como o poder transformador das nossas vidas, né? Então, ela não é uma história, ela é algo milagroso que pode, se você permitir, te transformar para louvor da glória dele. Então, eu comecei a apresentar para o Senhor aquela minha impaciência. Falei, tá bom, Senhor, se é possível ser transformado, eu vou apresentar ao Senhor o meu comportamento, o meu temperamento, que é assim, sempre fui assim, eu tive exemplos daquilo na minha casa. E eu orava e esperava, eu tinha expectativa de que, através da oração, eu fosse acordar paciente, longânima. Só que isso não acontecia. E aí, um belo dia, eu estava amamentando um dos meus filhos, e eu cheguei no banco para poder fazer um depósito, e corri, peguei meu filho, coloquei no colo, porque eu ia furar a fila. Eu ia para a fila de prioridade, que é um direito da mulher que está com um bebê de colo. Mas, na verdade, o que eu queria mesmo era ser ágil, era ser rápida, porque eu detestava a fila. E entrei cantarolando louvor. Enquanto eu cantarolava, o Senhor me falou, se você quer ser paciente, você precisa aprender a enfrentar a fila. Eu falei, opa, não pode ser, Senhor. Ainda continuei lá no meu lugar, e aquela palavra assim, Samuel, Samuel, voltou de novo no meu coração, assim, som audível. Não adianta você orar por paciência e perseguir situações que vão te fazer manter esse comportamento. Então, ali eu resolvi ir para o final da fila, né? E dali em diante, várias coisas foram transformadas, e hoje eu acho muito interessante quando algumas pessoas que me conhecem pouco, principalmente, chegam assim rapidamente e falam, nossa, mas você é tão calma, nossa, você é longânima. Eu falo, glória a Deus, essa vai para o Senhor. Então, assim, eu queria te estimular
nessa tarde, né, após a Rosana ter falado tantas coisas nesse sentido, na parte da manhã, mas que você permita que o Senhor lance luz nas suas trevas. Porque ao ter a luz de Deus brilhando na sua vida, você vai tomar para você um desses temperamentos, desses comportamentos, dessas situações que você acha que é impossível ser tratada na sua vida. Que muitas vezes você até se justifica e fala para o seu marido, eu sou impaciente mesmo, você casou comigo desse jeito. Né? Então, tome essa situação, apresente ela diante do Senhor, jejue, ore e deixe o Senhor te mostrar o que Ele é capaz de fazer na vida daqueles que clamam. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, né? Olha que maravilha escutar coisas tão fortes. Oh. E aí, Pólia, próxima. Roleta rodando. As nossas escolhas definem toda a trajetória de nossas vidas. E aí, Carla, você tem... Boa tarde, queridíssimas, que prazer, né, estar aqui. As nossas escolhas definem toda a nossa trajetória de vida, não tenho dúvida disso, né? Toda escolha vai gerar uma consequência. Todas as meninas falaram aqui de escolhas, né? Em algum momento, elas precisaram escolher algo que fosse determinante para a vida delas. Eu aconselho, se puder, que vocês escolham amar, né? Foi uma escolha que eu fiz na minha vida e escolhi amar. E por que eu escolhi amar? Tem um texto da Bíblia que está em 1 Coríntios 13, 4, 7, que diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E, ao escolher amar, eu estava dizendo para cada coisa na minha vida o que está aqui contido nesse versículo bíblico. E é um amor que é um amor diário, é uma decisão diária, é uma decisão intencional. Não é que eu acordo amando, que eu amo quem me fere, não. Eu busco diariamente a intenção de amar, né? Amar não só aqueles a quem eu quero bem, mas aqueles que também, na minha trajetória de vida, por alguma razão, me feriram, me magoaram. Não que eu vou ficar de beijinho com todos, mas eu desejo bênção sobre a vida deles, né? Eu ministro sobre eles a misericórdia de Deus. E eu, há um mês passado, né, nós estamos em março, há um mês praticamente, eu fiz 41 anos de casada. E algumas pessoas me perguntam, mas Carla, outro dia até alguém me perguntou, mas com o mesmo marido? Aí eu falei, claro, né, com o mesmo marido. Mas algumas pessoas me perguntam, mas como que é 41 anos de casado? É a escolha diária de amar, né? Ame a Deus, ame ao seu marido, ame os seus filhos, ame os seus netos, como no meu caso, mas ame também ser esposa. Ame ser dona de casa, sabe? Ame tudo o que você faz. Ame o que você se dedica, ame fazer bem feito, ame as pessoas que você conhece, de quem você se torna amiga ou não, porque isso não vem de nós, né? Esse amor diário, esse amor que a gente pede a Deus, que se renove no coração todos os dias, é Deus quem nos dá, né? E a Bíblia deixa um outro versículo também, está escrito aqui em 1 João 4, que diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A Cibele ainda há pouco falou de marca. Então, se tem uma marca que a gente precisa ter, é o amor de Deus em nós. Então, é o que eu deixo para vocês nessa tarde. Então, queridas,
gostaram de estar entre elas, de escutá-las. O que nós podemos tomar como exemplo, né? Tanta coisa que nós podemos resumir tudo aqui, onde todas elas escolheram viver uma vida entregue a Deus. É fácil? Não. Nós temos escolhas, temos dificuldades, temos limitações, mas todas elas, assim como nós escolhemos. Amém? Que vocês possam também pensar um pouco, né? Realmente em cada palavra, em cada atitude, em cada gesto, faz muita diferença a pessoa que você está refletindo neste mundo. Amém?